Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse tutorial de português. Como é de costume, a gente vai responder aquele quiz da aula 1B, tá certo? Verbo haver, verbo que cai em qualquer prova de concurso público, por isso ele é bastante frisado aqui, tá? Verbo haver, no sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Ou o verbo haver indicar tempo transcorrido. O verbo haver é impessoal. A oração não tem sujeito. É a chamada oração sem sujeito ou sujeito inexistente. E o verbo deve ficar sempre no singular. Existiam muitas confusões durante a festa. Verbo haver no sentido de existir, verbo haver impessoal, e o verbo haver vai ficar sempre no singular. Tudo bem, pessoal? Tinham dúvidas? Vamos adiante. Ocorreu ou ocorreram muitas confusões durante a festa? Presta atenção. Nos casos de verbos existir, ocorrer ou acontecer, a oração tem sujeito. O que ocorreu durante a festa? Muitas confusões. Muitas confusões é o sujeito da oração. Sujeito no plural, verbo no plural. Eu só penso no verbo existir, ocorrer ou acontecer quando estiver expresso na oração o verbo haver. Quando na oração está expresso existir, ocorrer ou acontecer, eu não devo pensar no verbo haver, porque a recíproca não é verdadeira, tá certo? Tem verbo haver, eu penso no sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Recíproca não é verdadeira, tá certo? Vamos adiante. Havia. Eu coloquei essa oração aqui só para... verbo haver indicando tempo transcorrido? Sim, ó. Fazia 10 dias que não dava notícias. Verbo haver indicando tempo transcorrido. Verbo haver é impessoal e ele deve ficar sempre no singular. Tá certo, pessoal? Vamos adiante. Nas aulas anteriores a gente aprendeu que a partícula C pode ser índice de indeterminação do sujeito ou partícula passivadora, mas não são as únicas funções. Esse C pode ser partícula expletiva ou de realce, pronome reflexivo, parte integrante do verbo e por aí vai. Quem se esquece de alguém ou de alguma coisa. Se esquece de que, se esquece de quem. Verbo transitivo indireto. Este se é parte integrante do verbo. Verbo pronominal, por quê? Porque na forma infinitiva ele é esquecer-se. Olha a diferença da oração abaixo. Quem esquece, esquece alguém. Esquece quem? Quem se esquece de alguém. Ele esqueceu-se do amigo. Sujeito oculto. Porque aqui, ó, na primeira oração, a gente só está diante de um verbo transitivo indireto. E do amigo é o nosso objeto indireto. Porque quem se esquece de alguém. Pergunta preposicionada feita após o verbo indica que o verbo transitivo indireto do amigo é o nosso complemento, objeto indireto. Eu posso falar, ele esqueceu-se o amigo? Não. Ele esqueceu o amigo. Verbo transitivo direto mais se, o objeto direto vira sujeito e o verbo concorda com ele. Tá certo? Entenderam a diferença? O elemento evadiu-se do local do crime. Mesma coisa da primeira oração. Ele evadiu-se do crime. É verbo pronominal. Evadir-se. Quem se evadiu do local do crime? O elemento. O elemento é o sujeito dessa oração. Tá certo, pessoal? Esclarecido? Vamos adiante. Eu coloquei aqui uma regrinha de ouro com relação à adjunta de nominal e complemento nominal para a gente entender como que a gente identifica essas funções sintáticas dentro da oração. Tira o núcleo. O que sobra é adjunta de nominal ou complemento nominal. Olha só, quando eu acho o sujeito ou quando eu acho o objeto, eu tiro o núcleo. Os termos que sobram só podem ser complemento nominal ou adjunta de nominal. Só que para ser adjunta de nominal, tem que ser numeral, artigo, pronome, adjetivo ou um termo que indique posse. Se não for nada disso, só pode ser complemento nominal. Vamos analisar umas orações para que isso fique bem claro. Quem é nervoso? O aluno, sujeito.
é verbo de ligação. Após verbo de ligação, eu tenho predicativo. Como nervoso está qualificando o sujeito, nervoso é predicativo do sujeito. E qual que é a diferença desse nervoso da oração de baixo? Quem recebe, recebe alguma coisa. Recebe o quê? Pergunta o que feita após o verbo indica que o verbo é transitivo direto. Elogios é o nosso objeto direto, certo? Quem recebeu elogios? O aluno nervoso. Tudo isso aqui é o nosso sujeito. Aqui entra a regrinha de ouro. Núcleo é o termo principal. Nunca pode estar preposicionado. O aluno recebeu elogios. Aluno é o núcleo. Tira o núcleo. O que sobra só pode ser adjunta de nominal ou complemento nominal. O é artigo, adjunta de nominal. Nervoso é adjetivo, também é adjunta de nominal. Isso vai ser muito explorado quando a gente for aprender a colocação de pronomes relativos. Dependendo da função sintática que a palavra exerce, a gente vai colocar um pronome relativo ou outro. Por isso que é importante, tá? Vamos adiante. Quem elogiou o aluno estudioso? Eles. Terceira pessoa do plural, opa. Eles, sujeito indeterminado. Eles elogiaram quem? O aluno estudioso. Tudo isso aqui, ó, é o meu objeto direto. Mais uma vez, tiro o núcleo. Aluno. O é adjunta de nominal. Estudioso é um adjetivo, portanto, é um adjunto de nominal. Tudo bem, pessoal? Vamos adiante. Olha a diferença para essa aqui. Quem considerou estudioso o aluno? Eu. Tá ali o eu? Não. Sujeito oculto. Eu considerei quem? O aluno. O aluno só é o nosso objeto direto. Estudioso está fora do objeto direto, não aplica aquela regrinha. Olha a inversão das vozes verbais aqui. Ó. O aluno foi considerado estudioso. Realmente, estudioso está fora do objeto. E na oração de cima? O aluno estudioso foi elogiado. Viu que ele fez? Ele realmente está fazendo parte do objeto na oração acima e na oração abaixo não? Estudioso é um adjetivo. Está qualificando o objeto, não está? Na oração de baixo? Na última oração? Está. Portanto, ele é predicativo do objeto. Tudo bem, pessoal? Vamos adiante. Aqui eu coloquei uma regrinha de ouro com relação a adjuntos adverbiais, sintaticamente falando. Eles são muito explorados em provas de concurso público quando eles exploram nas questões de português pontuação. Porque é aqui que eles vão colocar a vírgula onde não deve, tirar a vírgula onde tem que manter e assim por diante. Então preste atenção. Advérbios, adjuntos adverbiais são termos acessórios e podem ser retirados da oração sem prejuízo do entendimento, tá certo? Vamos colocar aqui, eu coloquei aqui 3 orações para a gente entender um pouco. Quem necessita de ajuda? Ela, sujeito. Ela necessita de quê? De ajuda, objeto indireto. Certamente posso retirar da frase sem prejuízo do entendimento. Quando uma palavra sobra ou uma locução sobra dentro de uma oração, tem 80% de chance de ser um adjunto adverbial. Certamente é um adjunto adverbial. Tá certo, pessoal? Olha só, ontem. Ontem também é um adjunto adverbial. Um adjunto adverbial de tempo, ontem. Geralmente, adjuntos adverbiais nas orações estão no final da frase. Que está no início da frase, está deslocado, vírgula. Tá certo? Vamos adiante. Todos irão ao clube de carro amanhã. Quem vai ao clube de carro amanhã? Todos. Sujeito simples. Quem vai, vai. Verbo intransitivo, verbo que não exige complemento ligado a ele. Ao clube é um adjunto adverbial de lugar. De carro, adjunto adverbial de meio. Amanhã, um adjunto adverbial de tempo. Tá certo, pessoal? Vamos prosseguir. Quiz. Eu coloquei esse quiz aqui para a gente resolver sobre a questão, né, sobre a aula que a gente abordou agora. Será respondido na próxima videoaula, tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Até lá.